Bom dia, tudo bom? Mais um dia de aula, graças a Deus estamos aí com vida, né? Deus nos guarde com saúde e vamos começar a nossa aulinha de hoje. Eu mandei para vocês no WhatsApp o cabeçalho da escola, né? A data. Esse é o formato que a gente geralmente usa para padronizado, né? Para a gente sempre fazer a criança ter uma rotina. Então, assim, hoje não precisa copiar o cabeçalho nem nada. Mas assim que elas começarem a escrever, é importante que a gente faça um cabeçalho resumido para que ela se habitue a colocar qual escola ela pertence, se localizar na data, né, no tempo e espaço, que dia é hoje, que dia da semana, né, que dia do mês. Então, assim, o cabeçalho ele é super importante e você vê que no campo aluno tem a linha escrever o nome todos os dias. Hoje não é a nossa atividade, então hoje eu estou apresentando como são as nossas aulas, né, para que vocês já possam ir se familiarizando. Então olha só, hoje eu coloquei um roteirinho bem importante para a gente poder conseguir entender como que funciona o caderno, como que a gente usa o lápis, mas, antes de mais nada, nós temos hoje uma leitura de leite. E a nossa leitura de leite é essa daqui, Tico e os Lobos Maus. Valéria Kobarchev é a autora, ou autora, eu não sei se é homem ou se é mulher, mas assim, essa é uma história bem legal, na verdade, para contar antes de dormir. Vou contar para vocês. Editora Brink Book. Em uma noite de muita ventania, Tico acordou. Socorro! A mamãe entrou correndo. Céus, o que está acontecendo? Ela perguntou. Lobos, disse o Tico. 100 lobos estavam me perseguindo. Olha só. 100 lobos? Perguntou a mamãe. Tem certeza? Bem, disse o Tico. Talvez fossem 50 lobos, mas estavam todos atrás de mim e eu não conseguia escapar. "50 lobos?" perguntou a mamãe. Tem certeza? Bem, disse o Tico, talvez fossem 15 lobos, mas era um bando de sanguinários. "15 lobos parecem muitos", disse a mamãe. Tem certeza? Pensando bem, talvez fossem apenas 5, admitiu o Tico. Mas estavam bem em cima de mim. Que imaginação, né? Foi apenas um pesadelo, Tico, disse a mamãe. E agora está na hora de vocês todos voltarem a dormir. Então a mamãe cobriu seus filhotes, apagou a luz e fechou a porta. Vocês ouviram isso? Perguntou o Tico. Pareciam lobos, disse a Teca. Lobos famintos! Exclamou o Toco. Com dentes enormes, falou o Tuca. E estão bem aqui do lado de fora, disse o Tico. Socorro! E agora, o que aconteceu? Perguntou a mamãe. 100 lobos bem ali do lado de fora da janela, eles vão nos pegar. Fiquem aqui, disse a mamãe. Eu vou resolver este problema de lobos de uma vez por todas.
Tomem isso, seus lobos, e isto, e saiam logo daqui, já! Pronto, disse a mamãe, não se preocupem mais com aqueles lobos, afugentei-os para bem longe daqui. Tem certeza? Perguntou o Tico. Tenho, respondeu a mamãe. Mas se eles voltarem, estou com a vassoura na mão para espantá-los novamente. E assim Tico e seus irmãos e suas irmãs se aconchegaram e finalmente adormeceram, com a mamãe bem no meio deles. Piririm pim pim, a história chegou ao fim. Pororom pom pom, estava tão bom. Eu gosto muito dessa história, bem legal, né? Ai, como eu gosto de história. Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Nós temos aqui saber como que a gente usa o caderno. Então vamos lá. Tem criança que o caderno não tem assim uma clareza da posição. Então se ele está encapado, por exemplo, tem um caderno velho aqui, vou pegar para vocês verem. Por exemplo, este caderno aqui não dá para saber qual é a posição dele, tá percebendo? Ó, todas as posições parecem certas, mas não é verdade, tá? Como que a gente sabe qual é a posição correta do caderno? Quando você abrir o seu caderno, ó, você vai abrir o seu caderno, não pode aparecer a linha dele, vai ter um espaço maior. Ó, se eu pegar assim, ele tá de cabeça para baixo, porque o espaço maior tá embaixo e não é. É em cima o espaço maior. Essa é a posição correta. Eu vou explicar no caderninho pequeno, que esse aqui tá usado, vai confundir. Então, olha só. No caderno que tem um desenho, é mais fácil, porque olha só a posição dessa locomotiva. Ela está subindo. Então, eu sei que a posição é essa, porque se tivesse desse jeito, ela ia estar de cabeça para baixo, porque os trilhos, né, ia estar para cima, ia ficar errado. Então, eu sei facilmente que a posição é esta. Então, quando eu abro o caderno, alguns cadernos têm essa folha de rosto, que é para identificação do aluno, tá? Tem caderno que não tem essa folha, não tem problema nenhum. Aí, temos as linhas do caderno. Então, olha só, sempre tem uma margem na parte de cima que é maior do que a margem da parte de baixo. Professor, o que é margem? Margem é o espaço que vai ter o limite. A maioria das nossas casas tem muros, né? Tem lugares que têm cerca. O que quer dizer esse muro e essa cerca? É o limite. Ali é o limite do espaço daquela pessoa. Então, mesma coisa vai acontecer no caderno. Então, olha só, aqui está mostrando para a gente um limite. Aqui também está mostrando para nós um limite, né? Aqui também, ou seja, se é um limite, eu tenho que respeitar. Eu posso quebrar o muro e entrar na casa do vizinho? Não pode. Então, da mesma forma, esse limite vai te dizer uma coisa. Eu falo sempre para os meus alunos no começo do ano que a margem, essa linha aqui, ó, ela grita uma coisa. Ela fala assim, não pode escrever aqui! Tá? Então, aqui nessa parte, você não pode escrever. Você vai começar depois dessa paredinha de linha aqui, ó. Entendeu? Aqui nós temos a outra margem. A linha, ela é mais clarinha. Ela não aparece muito, mas ela está aí e precisa ser respeitada, tá? Então, quando você for usar o caderno, você vai primeiro observar a margem, tá? E aí, vamos ver a linha. Como que funciona as linhas? Eu posso começar escrevendo bem aqui no meio do caderno? Não.
Por quê, professora? Porque a gente tem que seguir a ordem. E qual é a ordem? Primeira linha, lá em cima. Então, a gente vai usar o sentido de cima para baixo. E sempre você vai usar da esquerda para a direita. Ou seja, dessa margem mais escura que você vai começar a escrever indo para lá. Meu lápis não está funcionando muito bem. Indo para lá. Então, nós vamos saber o sentido, né? Então, sempre vai para lá, para aquela direção. Você vai esquecer, mas não tem problema, né? Com o tempo você vai acostumando a lembrar que a margem te ajuda a saber que começa nesse cantinho e vai para lá, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Saber a posição do lápis, porque nós vamos precisar dessa posição para fazer a atividade de pintar a linha. Então, olha só, tem criança que pega o lápis assim e vai fazer atividade assim. Tem criança que pega assim. Também não. Nós temos que fazer esse movimento, ó. Esse movimento, como se você estivesse pegando no pregador de roupa da mamãe. Você pode treinar. Ajuda a mamãe a estender roupa, coloca o pregador. Então, é esse movimento, ó. Esse movimento. Você vai pegar o lápis. Tem gente que gosta de pegar bem na pontinha, tem gente que gosta de pegar mais longe um pouquinho. Não tem problema, tanto faz, como você conseguir pegar melhor. Pegou o lápis, você vai só segurar. Tem criança que faz muita força e fica com a mão doendo. Calma, tá? Pega só para segurar. Se você estiver fazendo muita força, tenta relaxar um pouquinho. Porque alguns alunos, às vezes, fica tão assim que acaba até furando a folha, porque faz muita força, né? Então, nós não precisamos aplicar muita força no lápis. Então, se você segurar ele de leve e começar a... Aqui nós vamos pintar. Pode ser com lápis de escrever ou com lápis de cor, se você tiver, não tem problema, tá? Então, nós vamos fazer essa atividade de preencher a linha, porque agora, olha só, a linha, ela é esse espaço. De uma a outra é o espaço que a gente tem que usar para escrever. Eu não posso passar para a linha de baixo, porque aqui é como se fosse o caminho que eu vou usar para minhas letras. Então, por isso que nós vamos fazer essa atividade de pintar dentro da linha, para a gente conseguir já ir entendendo como que as linhas vão nos ajudar. Então, observe. Eu pintei até o final, mas na verdade eu tinha que ter deixado aqui, até aqui na margem. Já a professora já errou. Você vai preencher do começo ao fim da sua linha, vai deixar o espaço de uma linha e vai pintar a próxima linha. Então, aí você vai pintar a próxima linha preenchendo certinho. Tenta não sair de dentro da linha. Esse é o exercício. Vai forçar um pouquinho a mãozinha para fortalecer os músculos da mão, do dedo. E assim você vai preenchendo e vai definir o espaço da sua linha. Pode pintar até o final, depois a gente aprende a margem desse canto aqui, não tem problema não, tá? Mais importante essa margem inicial. Olha só. E aí você vai preenchendo. Se a mãozinha cansar, pode ser até o meio. Mas se você conseguir fazer a página toda, melhor ainda, tá? Então, a nossa atividade de hoje é essa, tá? Eu espero que vocês... Ah, sim, falta uma coisa, agora que eu lembrei. O movimento do lápis, quando você vai usar o lápis de escrever, nós temos dois movimentos. Para você preencher essa linha, você vai usar só o movimento reto. Você não vai precisar usar o movimento de curva, tá?
mas para a hora de escrever a gente vai precisar da curva. Então, ó, só movimento reto, vai e volta, tá? Mas para escrever nós vamos aprender a usar a curva. Por exemplo, a letra C, ela é uma curva, tá? Mas hoje nós não vamos usar a curva, é só para vocês conhecerem mesmo, ok? Ah, então vamos fazer um desafio. Quem conseguir pelo menos uma folha que tem linhas, pode até ter outras coisas em cima, pode pintar linha por linha, manda foto para mim, mas tem que ter o seu nome escrito com a sua mãozinha. Combinado? Um beijo, foi muito bom estar com vocês.